E aí pessoal, César Medeiros, Proseando no Pampa, sejam todos bem-vindos ao canal. Nosso Proseando no Pampa é com o seu Nelson Aita. Acredito que muitos pessoal aí na região, aqui em Rosário nem se fala, conheceram esse índio gaúcho, né? Ele tinha seu caminhãozinho, carregava aí o pessoal para cima e para baixo nesses rodeios, e até mesmo ele atirou alguma corda também, né? O homem não era fraco no tiro de laço também. E aí então acredito que muitos aí do mundo dos rodeios conhecem esse homem gaúcho. Vamos conhecer um pouquinho da história dele aqui, vamos dar uma proseada com ele e vamos chegar. Seu Nelson Aita, prazer meu amigo. Prazer. César do Proseando no Pampa. Receber o amigo aqui no meu rancho, pra gente dar uma proseada assim daquilo que eu participei aqui do tradicionalismo de Rosário do Sul. É isso aí. E, na verdade, o senhor, esse primeiro nome é o seu Nelson, né? É. Mas na verdade todo mundo lhe conhece por Aita, Por seu Aita, né? O Aita, É incrível, né? Sempre tem um nome da gente que pega, né? Sempre tem. E passei por vários apelidos aí nas cavalgadas, né? Porque eu tinha uma perna mais curta. Claro. Então me chamavam de mola quebrada. Olha aí. E um monte de coisa. E solavanco, essas coisas tudo saborizadas de rodeio, de cavalgada. Então eu sempre cada vez mais feliz com eles, né? Tudo na brincadeira, né, Tudo seu na Aita? brincadeira. Tudo na brincadeira sadia, né? Tudo na brincadeira sadia. Seu Aita, que idade o senhor está hoje? 73. 73 anos. Eu nasci em dezembro de 1950. Agora em dezembro faço 74. Uhum. A minha vida foi no campo, né? Foi toda no campo. Foi toda no campo. Tá. Trabalhando de peão, de caminhoneiro. Olha aí. E depois conseguia fazer o meu próprio caminho, né? Qual é a região mais ou menos que o senhor trabalhou mais, assim? Na região do Campo Seco ali. Campo Seco. Né? Meu primeiro campo que eu arrendei para começar a minha criação, assim, fui lá no Campo Seco, numa propriedade do seu Aldo Prevedelo. Olha aí. Lá que eu comecei. Lá o senhor iniciou a sua vida, vamos Lá eu dizer assim, iniciei né? minha vida. Uhum. E aí depois de lá vim para Fazenda Primavera, arrendei a Primavera ali. Uhum. E assim foi sempre arrendando o campo. Até o dia que eu não pude mais montar cavalo, que eu tive que me desfazer Ah, tá. dos meus bichos, porque não podia mais cuidar, né? Sim, Meu sim. filho tem outro ramo de negócio, aí resolvi parar. Tá certo. Seu Aita, e como é que foi esse negócio dos rodeios? E como é que o senhor conheceu esse movimento? Ou foi nessa época que o senhor já estava no campo, começou a ir nos torneios? Eu sempre, como falei, né? Sempre fui trabalhando no campo, assim. Tá. E depois, não me lembro direito o ano, mas quando o Querência do Chanota fizeram o rodeio ali, aquela pista que hoje não existe mais também. Uhum. Nós fomos lá, era um rodeio de trio, me lembro bem. Fomos eu, Paulo Cordeiro e o Florizeu, até ganhamos, era lá, botava 2, 3 armadas lá e ganhava, né? E aquele tempo não era dinheiro, era brinde, assim. Uhum. Era pasto, era carona, era xergão. Uhum. Aí eu fui gostando e fui indo. Né? Pegou o gosto. Peguemos o gosto de rodeio, né? E aí começamos uma parceria aí, fizemos, quando era equipe, nós ia de equipe. Uhum. E quando era de trio, não era de trio, nós ia de trio. E participando aí para esse Rio Grande Velho todo. Olha só. E o senhor sempre com seu caminhãozinho? Eu tinha um caminhão, eu carregava os cavalos dos meus parceiros e coisa, tudo. E assim começou os rodeios. Olha só. E como eu te falei, primeiro assim eu tive a honra de participar 2 vezes da Festa Campeã do Estado, né, a FECARS. Primeiro lá era em Gravataí, eu, tio Mário e uma turma de São Gabriel, né? Olha aí. Que era a equipe de 10 laçadores. Aí participei 2 vezes, né? E o meu piá,
O Daniel também, ele participou as 2 vezes como guri, como piá. E o finado Matheus como guri também. Então essa é a história dos laços, né? O Matheus é o do tio Mário, né? O Matheus Brondani, né? Matheus Brondani. Uhum. Eles se criaram junto, ele e o Daniel se criaram junto ali. Estamos falando aqui de Rosário do Sul, pessoal, Isso, tá? exatamente. Estamos falando com o seu Aita, muitos chamam de tio Aita também, Tio né? Aita, Tem essa parte carinhosa aí do pessoal, né? Isso, Então essa é a história dos laços, né? Uhum. E como te falei depois. E essas fotos aqui, tio Aita? Essas fotos Foto aí foi tirada nos rodeios, né? Tá, qual é daquele do... Eu acho que essa aqui foi no Cone Sul de Santa Olha aqui, Maria. pessoal. Olha só, vamos. Essa aqui eu acho que foi na FECARS, Uhum. em Gravataí. Né? Aqui é do São Vicente do Sul. E essa aqui também, eu acho. Olha aqui. A época ali da coordenadoria, o senhor foi um dos que idealizou o projeto para ali, né? E depois botaram em prática, vamos dizer assim, né? Exatamente. E aí naqueles tempos idos, o doutor Antonino Acosta era coordenador municipal tradicionalista. Eu acho que, se não me engano, foi o doutor Alção, que era o prefeito. Você deu uma área lá para a coordenadoria, né? Fazer uma pista. Aí foi passando o tempo e se não fizesse nada, teria que devolver a área para a prefeitura, né? Claro. Aí o doutor Antonino me procurou naquele tempo, eu fazia parte da campeira da coordenadoria. E eu disse, não, vamos fazer, Antoninho, vamos fazer. Aí com uma ajuda dos companheiros, de voluntários, né? E que dinheiro não tinha mesmo para pagar alambrador, essas coisas. Tinha vontade só de Tinha fazer, vontade né? de fazer, né? E como eu já conhecia muita pista por aí, né? Modelei a pista, fiz um modelo e começamos a fazer, né? Sim. Começamos a fazer e até que fizemos, né? E aí o primeiro rodeio que foi feito lá na pista da coordenadoria foi do Marca de Casco. Porque Marca de Casco, que hoje também não existe mais, foi o Ronaldo que fez um rodeio lá. Depois me deu uma ideia meio maluca de fazer um campeonato de inverno, né? Olha aí. Lá na coordenadoria, para não estar parada, né? Porque tinha que movimentar também. Levei o projeto do doutor Antonino, quase apanhei dele. Olha aí. Porque ele achou Projeto muito audacioso. muito audacioso. Que o gado não ia aguentar, no inverno, coisa. Mas aí eu conseguia desdobrar ele e ele tá, fizemos. Fui lá no seu Mário Ney Brondani, levei o projeto também pro seu Mário. Ele achou que era viável. Aí fizemos o primeiro ano, fizemos o segundo, até o 5º ano. Fizemos. Depois mudou a coordenadoria e quando a gente parou de fazer que o tio Mário, nós era os coordenadores, né, Responsável. responsável pelo campeonato. Quando nós entreguemos, que nós paremos de fazer, nós entregamos para a coordenadoria 48 novilhas. Olha só. Foi de lucro desses 5 anos de campeonato, né? 5 novilhas, 3,5 e 2,5. Mas que coisa. Para a coordenadoria. Trabalho Então bem feito, né? Foi bem lucrativo para a coordenadoria. Cada 15 dias o pessoal ia lá, se divertia, né? Laçava, né? Então esse foi um projeto que infelizmente hoje não tem mais, né? Você foi. Você foi, tá certo. Mas aí o senhor não parou, né? Aí depois teve um envolvimento aí com a CTG da Adaga Velha naquela pista lá também, né? Aí fomos lá pro CTG da Adaga Velha e tinha aquela área ali que ali era uma açude ali. Ah, ali era um açude. Era um açude. E vou botar o Mário Ney também
Tava o tio Mário também O nessa tio aí. Mário da conversa. O tio Mário era o patrão lá. E Uhum. o final da Ição também era. O final da Ição, né? O final do Glênio da Ição, o Lar, agora já falecido. Inventaram de terminar com o açude e fazer uma pista de rodeio. Aí ficou naquela, como é que eu vou fazer, como é que não vou fazer e tal, coisa. E hoje para te fazer uma pista de rodeio envolve dinheiro, mão de obra, Verdade. tudo que é coisa, né? Não, vamos fazer. Aí eu, tá, vamos fazer. Tu faz, faço, vamos lá, vamos lá. Claro que não foi sozinho, né? Eu fui no Capincho Velho, sou Oswaldo Rodrigues. Capincho, assim. Ah, não, vamos, tá, vamos fazer. Seu Capincha, esse aí é um Seu que mora lá Capincha. perto da Figueira, né? Era da filha lá perto do Do quarto. quartel. Uhum. É, Muito conhecido no meio da gauchada também, né? exatamente. E aí, como é que eles vão fazer se não temos nada? Não temos nada, Olha aí. né? Mas aí o final da Ição, naquele tempo, trabalhava lá na corte, Uhum. né? Trabalhava na corte. Ele conseguiu com o comandante umas árvores de eucalipto lá, Olha aí. uns eucaliptos, né? O quartel do OPO, o CTG, uns eucaliptos. E aí nós fomos lá e botamos para baixo aqueles eucaliptos. Me lembro que eram 20 pés de eucalipto que ele tinha conseguido lá. Aí eu fui lá, a dona Clair, e ela fez a madeira para nós, de ameia. Ela ficou com a metade e entregava a metade para nós. Trama, moeirão, listão para brete, coisa. E só nós íamos para render mais, né? Uhum. Só nas bem grandes, lá no... Aí trouxemos e fizemos a pista. E ali foi feito vários rodeios bem bons ali no CTG. Ah, era forte ali no Na rodeio. Adaga ali, né? Velha. Adaga Velha. E agora, infelizmente, também não existe mais. Então, essa é a minha história de... Tio Aita, vou lhe chamar de Tio Aita também. Chama de Tio Que aí o Aita. pessoal já vão se Chama de familiarizando Tio com o senhor. Tio Aita, mas aí o senhor tem muita história dos rodeios, né? Muito. Andou por esse Rio Grande velho afora por aí, né? Andei, Por tudo, né? Andei muito. Andei muito. Muita história. Então conte um pouquinho das suas histórias, as É. principais pelo menos, que lhe marcou assim. Bah. Olha, assim, eu nunca me esqueço lá em Caçapava, né? Uma vez que nós fomos num rodeio lá. Uhum. E eu acho que era eu, o tio Mário, o Ronaldo Pedroso, o Sérgio Severo, Uhum. a equipe. E fomos laçando, classifiquemos, aquele tempo tinha primeira, segunda, terceira força, coisa parecida, né? E na final ali nós vinha para ganhar o rodeio, né? Uhum. E tá aí. E eu era o último da equipe a tirar, né? E me saiu uma vaca com as aspas desse tamanho, assim. Olha aí. Eu vinha tão faceiro, sabe, que ali nós ia ganhar o rodeio, que eu atirei 1 metro para cima das aspas da vaca. É. Quase apanhei da turma, mas felizmente voltemos de novo e ainda ganhamos. Olha aí. Então tem histórias assim de rodeio que e às vezes muita gente se esquece de alguma, né? Tem uma história aí com o senhor andou também muito com o Mulão, com o Juliano Souza, né? Juliano, Esse pessoal aí, né? É, nós fomos em Santa Maria, no rodeio lá, mas esse eu não fui laçar, eu fui de cozinheiro deles, né? Uhum. O Juliano e o Mulão. E lá ganharam tudo que tinham que direito de ganhar, né? Mas vocês fizeram um acordo antes, né? Fizemos um acordo, Tá. que eu não cobrava o frete deles, Tá. né? Mas tudo que eles ganhavam, eles tinham que dividir comigo. Olha aí. Eu acho que eles ganharam umas 5, 6 provas lá. Não perderam nada. Mas olha aí. Foi a vez que nós mais ganhamos dinheiro na vida. E eu, por cima, né? Eu só era cozinheiro e ia lá torcer para eles. Aham. Né? E essa é a história do Mulão. Juliano. Tem uma história E engraçada. esse dia foi o dia que voltou todo mundo feliz, né? Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. E tem uma história que o Mulão sempre conta,
que uma vez o pessoal achava que eu era cantor. Olha aí. Cantava. Então tem o seu Luiz Foleto e tem o Luzardo, que era gurizote pequeno, e o Cauê Souza. Então nós saía tocar nos bailes, fazia um domingo de tarde, assim, tocava nos bairros, aqui na Coab, coisa. E então naquela época também tinha o Pichurum, né? O tempo do tinha o tal de Pichurum. E aí o Luiz, não, tu vai cantar no Pichurum. Não, mas não, o Pichurum não é pra... Não, mas tu vai lá. Tá, vamos. E os guris loucos pra tocar lá e me ver eu cantar no Pichurum. Tá, vamos. E a Mana, a esposa do Mulão, estava grávida do Zé Valau. Bem grande, uns dias de ganhar. E eles foram no Pichurum. Aí lá o apresentador chamou fulano, chamou Beltrano, chamou Ciclano para cantar lá no Pichurum. Daqui um pouco chamaram o Nelson Aita para cantar no Pichurum. E o Zé Valau, acho que se assustou também na barriga da Mana, deu uns coices e o Mulão teve que sair direto lá do Abreu para levar para o hospital. Nasceu o Zé Valau. Então o Mulão sempre conta que o dia que eu cantei nasceu o Zé Valau. Se assustou. Se assustou. Então tem E a criança nasceu de susto também, nasceu né? De susto, Nasceu de susto. Que coisa, né, Thiago? E aí na música... Eles botaram até nessa encrenca aí também? Até nessa encrenca. Mas que coisa, sério. E aí também... Por isso que eu digo que eu tenho muita história boa, né? E aí, também lá depois, lá no CTG Adaga Velha, você fazia o tinido. Ah, o tinido da adaga, né? O tinido da adaga. E então, tiravam os temas lá e tu tinha 24 horas para fazer uma música. Tanto cada um fazia uma música. E aí o Glauber fazia um, o Daisson fazia outro, o Arnildo fazia outro. E o pessoal assim, daqui do Rosário, se apresentava lá. E dali, daquelas brincadeiras ali, me levou até em grandes festivais, sabe? Olha só. Tipo, como compositor, não como intérprete, né? Como compositor. Olha aí, ó. Já fui premiado a Galderiada, tá aí o troféu, com a música mais popular. E participei, naquele tempo aqui em Rosário tinha o grito do Quero Quero. Tinha agora no Acordes do Pampa também, não nesse ano, mas já tive música minha classificada. E Livramento na penca da canção nativa, já 2, 3 vezes. Esse ano passado, no esteio da canção gaúcha, que foi uma minha. No Joãozinho da Ponte, São Gabriel, 2 ou 3 vezes. Na Tertúlia Santa Maria, já classifiquei uma. Olha aí. Poncho Verde também, um ano. Então assim, nessa parte também eu me sinto realizado. Verdade, olha só. Então, porque são festivais grandiosos, né? Grande, Não é festivalzinho. Não. Né? Esse Acordes do Pampa em canção aqui, que deu agora aconteceu Esse esses ano dias aí. eu tenho uma letra pronta aí. Claro que bom, posso te mostrar. Não mandemos porque se perdemos no tempo. Eu até tinha achado o rapaz que ia colocar música, botar melodia na letra. E também quando vimos, encerrou o prazo. É que tem um prazo para fazer a triagem, aquela coisa toda, né? Até uma coisa assim, que depois tu vai ver, é interessante. É bem interessante, não sei se tu conheceu. Conta a história de uma pessoa. Sabe? Interessante. Para mim, né? Claro. Pode não ser para os outros, pode nós mandar e não passar. Porque começou na avaliadora, tu sabe como é. Mas ele é interessante. Não, se der, vamos mostrar sim. Que eu ia mandar para você. Então essa parte aí também me sinto realizado. É interessante, sim. Muito, muito bonito isso aí. A gente vai se conhecendo também, né, seu Aita? Porque imagina, eu sou do Laço, aí se envolveu com a música aí, né? E assim por diante. E se envolveu no meio do movimento. Do movimento, eu tenho uma amizade assim, muito grande com
ia ter uma turma de livramento, Uhum. e até um rapaz que eu não conhecia ele, né? Veio aí, eu fiz amizade com o Volmir Coelho, O Mir Coelho. sabe? Uhum. Foi o que interpretou a letra aí da Galdeirada quando foi premiado. E numa cavalgada, Uma cavalgada. numa cavalgada. Essas cavalgadas aí acontecem coisas também, ele né? morava para cá de Livramento, agora não me esqueci o nome do lugar. E nós viemos de Livramento e posemos lá num determinado lugar, que também eu não me lembro direito o nome. Uhum. E eu acho que ele era meio peão caseiro, uma coisa parecida lá. Uhum. Aí eu fiz amizade com ele, sabe? Uhum. Sempre gostei da música e ele também, fiz amizade com ele. E quando ele vinha tocar aqui na Galdeirada, ele ficava aqui em casa. Chegava a ficar 8 dias aqui, Olha só. acampado aqui, sabe? Uhum. E ia para fora comigo camperiar. Eu tinha até umas fotos ali, nós durante terneiro lá fora. E aí veio um rapaz, o Edmilson Rodrigues, Uhum. lá do Livramento, veio tocar com ele, parou aqui. Fizemos uma amizade tão grande que bem no fim eu e a dona Ana fomos padrinhos de casamento dele. Ah, criaram um vínculo, né? Criamos um vínculo. Olha só. Então tem uma turma lá de Livramento, assim, ó. Meus amigos, assim, como tem em São Gabriel, na volta por tudo aí. Eu, Cristiano Cesarino, Daniel Cavalheiro, o Robinho, que toca no conjunto Carqueja. Carqueja, o Robson Garcia, Uhum. tudo assim, gente que chega em casa e entra numa porta e sai na outra. Olha só. Né? Então, amizade muito legal. grande com essa turma aí. Então assim é a vida da gente, né? E o senhor sabe, seu Aita, eu vim até aqui, né? Primeiro eu vim aqui conversar com o senhor, ver se o senhor topava nós dar uma proseada, né? Exato. Expliquei, do intuito do canal é registrar a nossa gente. Mas antes disso o pessoal já vinha comentando o seu nome. O Juliano Souza mesmo foi um mulão, né? Então, quando o pessoal começa a comentar, a gente precisa saber, averiguar, porque tem uma história ali. Tem uma história. Né? E aí o senhor começou a contar aí, ó. Eu nem sabia dessa parte da música aí. Aí o senhor Pois começou a contar aí agora. E garanto que muitos vão saber agora, né? Vai ficar registrado aqui. Alguns sabem, outros não sabem, né? Então a minha vida foi assim, cara, assim, ó. Quando nós estávamos fazendo aquela pista ali do Adaga Velha ali, Uhum. eu criava lá no Campo Seco. Lá no Campo Seco. Lá no Campo Seco. Então eu saía daqui, eu trabalhava ali até as 5h30, 6 horas. Uhum. Saía, eu morava lá na outra casa, lá não tinha comprado essa propriedade aqui. Lá na outra casa, na Coab, ali onde mora meu filho. Ali. Eu saía daqui de tardinha e ia posar lá. Uhum. E me levantava 4h30, 5 horas no verão, assim, ia camperiar. Ia camperiar e para depois vir para trabalhar lá no feitio da pista. Uhum. Camperiava, carneava um capão, Olha. trazia para nós comer lá, veio o capincho velho. Mas uma rapaziada, gurizada da vila aí que nós Uhum. ajudava. Então a minha vida foi assim, meu, assim, e amigos, graças a Deus, tem quantidade. Que bom, né, seu Aita? Seu Aita, tá. E aí teve um período meio, vamos dizer assim, de saúde, né? Probleminha de saúde. Tive. Foi a questão da sua perna, né, seu Foi Aita? questão da minha perna. Tá, como é que foi, seu Aita, isso aí? A minha perna, eu tive um problema na minha perna quando eu era guri. Uhum. Eu tive uma osteomielite crônica na minha perna. E aquilo sarou. Naquele tempo, né? Uhum. Me tratei, o médico fez uma cirurgia e tal. E onde eu fiquei com a perna mais curta. A perna esquerda mais curta. Uhum. Mas sarou. Eu sempre trabalhei, fiz de tudo, nunca me incomodou em nada. E em novembro de 2021, agora em novembro vai fazer 3 anos, né? Uhum. 3 ou 4? 3.
21, 21, 3 anos. 3 anos. Me surgiu uma pequena fissura assim na perna. Fissura. Uhum. E aí a gente meio bagual, né? Bota um remedinho hoje, bota outro remedinho amanhã. E não sarava. E a dona Ana quase me dando pau. Olha aí. E foi indo e entrou uma bactéria ali naquela fissura da minha perna. Mas que coisa. Aí, quando enfeiou a coisa, eu me fui, o doutor Antônio, aí ele também achou meio feia a coisa, me mandou para Santa Maria. Uhum. Eu cheguei lá, onde Deus, aí o médico me baixou e fez uma raspagem ali onde estava infeccionado, né? Uhum. A bactéria já tinha ido para o osso da canela. E aí não adiantou, né? Já estava subindo a infecção para cima. Aí não teve escolha. Não, aí ele veio fazendo uma volta, conversando, e tá, corta fora isso aí de uma vez. Uhum. Foi onde. Aí você Mas, teve que amputar, eu né? sempre agradeço a Deus. Não vai pensar que eu estou triste por isso. Eu estou Sim. feliz, Uhum. né? Uhum. Porque eu estou fazendo meio de tudo, né? Tá. Eu passo lidando aí. Não, até inclusive o dia que eu vim falar com o senhor estava plantando um cercado de milho. Estava lá plantando milho e planto mandioca É. no fundo ali. Então eu trabalho, né? São coisas da vida que Alguma acontecem, coisa- né, seu alguma White? Isso aí coisa faz eu- parte, né? Alguma coisa eu tive que parar, né? Uhum. Eu tive que parar com o gado, porque eu não consigo encilhar um cavalo. Eu acho que se eu montar até ando, Sim. mas já depende de uma pessoa encilhar para mim. O meu filho tem outra atividade, né? Uhum. Ele tem compromisso aí, então não pode fazer. E não era muito gado mesmo, era pouco. Claro. Então não valia a pena tu pagar uma pessoa para cuidar. Mas fiquei com as minhas éguas ainda. Olha aí. Minhas éguas eu não vendi. Esse cavalo ficou. Os cavalos ficaram. Então, cara, assim, ó, na minha vida eu sempre agradeço a Deus porque eu fiz um pouco meio de tudo. Verdade. Um pouco meio de tudo. Se eu não fiz mais, é porque eu não pude fazer, né? Entendeu? Verdade. Eu tive um cuidado muito grande em sempre respeitar as pessoas, né? Principalmente os meus amigos, né? Eu tinha assim um receio muito grande, um cuidado muito grande de não magoar um amigo. Até por alguma palavra, alguma coisa assim que... Porque meus amigos eram tudo para mim, né? Importante. A minha segunda família eram meus amigos. Uhum. Então, se eu não fiz mais, é porque eu não pude fazer. Eu sempre tentei fazer o certo, né? Uhum. Minha vida é assim. E aí o senhor casou e teve um filho. Tive um filho, Como é que é o nome do filho mesmo? Daniel, Daniel. Daniel Laito. É do laço também. É do laço também. Olha aí. Se criou no laço também. Uhum. Começou a laçar ali na pista coordenadoria. Coordenadoria. E a sua esposa, como é que é o nome? Ana Cristina. Ana Cristina. Até ela não se encontra hoje, ainda viajando a Porto Alegre. Uhum. Mas ela é sempre a minha companheira. Companheira, né, seu White? De lida e De toda hora, né? Hora boa e hora ruim, né? É hora boa e na hora ruim. Isso aí. Passava muito trabalho nos acampamentos ali. Que eu ia mais também por causa do filho, né? Sim. Que eu queria encaminhar ele por ali. Tá certo. Depois ele dançava nas invernadas, lá no CTG, desde pequeno. Desde pequeno, passou pela pré-mirim, pela mirim, pela juvenil, pela adulta, sempre dançando nas invernadas. Está aí hoje, trabalhando tranquilo, bem, graças a Deus. E a nossa cultura, na verdade, eu acho que falta mais pessoas assim que nem o senhor, seu White. Por quê? Incentivar os mais jovens, né? A cultivar o que ainda é saudável, vamos dizer assim, né? Depois quando eu arrendei aqui na Primavera, te mostrei uma foto lá, na parede lá, de um afilhado meu, Gabriel Severo, que é filho do Valpir Severo, que ele era militar. Que hoje o rapaz é militar, também mora em Alegrete.
Uhum. E eu levava eles para cavalgada do guri, né? Uhum. Eles não tinham cavalo, eu trazia lá de fora. Trazia 5, 6 éguas e distribuía para essa gurizada aí. E vamos pra cavalgada. Vou pra cavalgada. E é bonito uma cavalgada, bonito. né? Eu acompanhei agora esses dias aí, 2 dias de cavalgada. É. Peguei uns lances ali, incrível, o pessoal proseando. Né? Peguei umas prosas velhas cerradas ali, Eu fui em Muito 20 legal. cavalgadas, 20 cavalgadas. sem falhar nenhuma. E eu sempre disse com meus amigos assim, olha, o dia que eu falhar uma, eu não vou mais. Olha só. Porque aí eu vou até que der, depois que eu não der mais. E numa cavalgada, eu tinha arrendado outro campo, eu tinha que tirar o gado dali da Fazenda Primavera. E eu tinha que tirar, o homem tinha me dado prazo até ali pro dia 15, 16 de setembro, por aí. Uhum. E depois eu tinha arrendado, eu arrendava as coxilhas para criar. E depois o cara que plantava arroz resolveu plantar soja, né? Então terminou o contrato, claro que o contrato para soja é bem mais lucrativo para o proprietário, né? Uhum. Aí encerrou o contrato, eu tive que entregar o campo, eu tinha que mudar o gado de lugar. Aí não pude ir na cavalgada. Eu disse, tá, não vou mais então. Não fui. Mas as primeiras cavalgadas nós ia a Santa Maria, São Cepé, por aí tudo. Nós saía daqui a cavalo e voltava de a cavalo. Essa aí buscava chama, né? Buscava da chama. Buscava chama. Nada de caminhão. Uhum. De a cavalo. Tudo no cavalo. Emanuel Jânio. Uhum. Nós ia de a cavalo. É. Então, assim, ó, como te digo, eu sou um cara assim, dessa parte aí, ó, bem realizado, bem feliz. Sabe? Porque Eu acredito. naquilo, dentro das possibilidades que eu tinha, fiz, né? Tá Eu certo. fiz. Fui patrão do CTG, lá na Zaga Velha, Olha aí. sabe? E, então, hoje, graças a Deus, estou bem. Seu Aita, eu gostaria de lhe agradecer do fundo do meu coração Eu é que agradeço. por essa prosa. Meu muito obrigado e foi uma honra ter lhe conhecido, porque a gente conversando com as pessoas, a gente acaba conhecendo as pessoas. Né? E só tô falando ali, ó, e hoje tudo que eu fiz, sou realizado, e eu disse, eu acredito, porque eu vejo no seu olhar, no seu jeito manso de falar, que realmente isso aí que o senhor está falando é verdadeiro. Tá, meu amigo? Então, como o senhor disse, o senhor fez tudo que podia fazer pelas pessoas e pelo movimento, vamos dizer assim, e pela sua vida, né? Por gostar daquela, de cultivar a tradição ali, das cavalgadas, do laço, de tudo aquilo que envolvia o gauchismo, né? Nunca deixei de cuidar o que era meu, né? Uhum. Nunca deixei. Eu, às vezes, trabalhava na coordenadoria, lá no CTG, de dia e de madrugada eu estava lá camperiando, nunca deixei morrer um terneiro abichado por fazer pista, fazer isso, fazer aquilo, né? Só tinha esse compromisso aí, né? Compromisso. Uhum. Então, eu me sinto realizado. E como eu te falei, assim, eu tive o privilégio de fazer muita coisa que ninguém fez e que eu gostaria de ver alguém fazer. Né? E é muito difícil, mas vamos ver. Quem sabe? Fica aí uma dica, né? Quem sabe minha neta, né? Quem sabe as futuras gerações, né, seu Aita? Exatamente. Mas tá bom, meu amigo, muito obrigado e tá pela prosa.